Olá, meu nome é Paulo Zan, eu sou escritor, autor de A História de uma Busca, dentre outros livros, e também sou crítico literário. Sou graduado em filosofia e estou terminando um mestrado em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia. Hoje eu vou falar sobre o livro O Som do Rugido da Onça, de Micheline Verunsky, ganhador do Prêmio Jabuti 2022 e um dos ganhadores do Prêmio Oceanos. Bom, a autora Micheline Verunsky é uma autora nordestina, pernambucana, de Arco Verde, como ela faz questão de situar o seu local, né? É autora de várias outras obras, dentre elas Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida e Geografia Íntima do Deserto, enfim. E com esse livro, acho que foi a primeira publicação dela pela Companhia das Letras. Depois desse romance, ela já publicou outros dois romances que eu ainda não li, mas pretendo ler. Vou falar hoje um pouco sobre como que foi a minha leitura desse livro e as impressões que eu tive a partir do que eu reflito aqui sobre o lugar da literatura na contemporaneidade. Né? Primeiro, situar um pouco essa obra. O Som do Rugido da Onça fala sobre, inicialmente ali, dois cientistas, dois pesquisadores que chegam ao Brasil para fazer uma pesquisa científica. Né? Essa é a premissa. Martius e Spix acabam coletando várias espécimes, animais, plantas e seres humanos. Essa é a questão que acontece ali. Eles compram crianças indígenas e levam para a Europa, para a cidade deles, a cidade que hoje é Munique e naquela altura tinha outro nome, mas ela era ali naquela região da Alemanha. Bom, essas crianças que são levadas por eles, boa parte delas não sobrevive. Adoecem, não tem resistência contra as bactérias e vírus que tinha por lá, então elas acabam morrendo no próprio trajeto, só que duas crianças sobrevivem. Uma menina do povo Miranha e um menino do povo Juri. E aí o romance, ele pretende falar principalmente da menina, Inhê. Espero que seja assim a pronúncia, enfim, não sei. Inhê vai ser foco narrativo, digamos assim. A história vai estar centrada no que acontece com essa menina e em algum momento ou outro vai mencionar o menino Juri, que logo morre, curiosamente, né? Pouco tempo depois ele também adoece e morre, e ela também não dura tanto assim. Ela chega a começar a adolescência, mas também adoece e morre, como era de se esperar, não é? Tirar duas crianças indígenas no século XIX e levar para a Europa para expor para as pessoas, levam como uma espécie de presente para o rei, na verdade, e acaba que essas crianças ficam ali expostas para que as pessoas as observem, tratem elas como bonecos, enfim. Isso acaba aparecendo no romance. Talvez uma coisa interessante de trazer aqui seja o fato de que a autora parte de uma exposição que ela foi ver em um museu e tinha duas gravuras de crianças indígenas que teriam sido levadas por pesquisadores alemães no século XIX. E aquilo inquieta a autora e ela começa a pesquisar sobre, mas não encontrando documentos tantos assim
que dessem conta dos episódios da vida dessas crianças e entendendo que mesmo se ela encontrasse em documentos, é, ela parte daquela máxima de que a história é contada pelos vencedores e etc. Então, o ponto de vista desses arquivos seria sempre o das pessoas que levaram essas crianças e não o delas próprias. E o que me fez pensar que ela adentraria numa espécie de romance histórico, mas sem tanto o registro histórico, sem tanto da pesquisa e mais forte, mais presente a ficção. Então isso me gerou uma certa expectativa de encontrar uma ficção histórica nesse sentido, fazendo com que a literatura ocupe o lugar de preencher essa lacuna na história, daquilo que a história não deu conta, daquilo que não se observou política e socialmente, que foi o massacre dos povos indígenas, desse conta na ficção. Não que tenha uma obrigação de fazer isso, mas como a autora se sentiu impelida a criar essa ficção, a fazer um romance contando a história dessas duas crianças, eu imaginei que ela ia mergulhar nessas personagens. Só que as personagens simplesmente são apagadas nessa história, digamos assim. Ela escolhe outros pontos de vista que, ao meu ver, fazem sentido até para a história, como fica evidente aqui num trechinho que eu vou ler. Na página 59 diz assim: o rei me vê como um traço verde rasgando a paisagem, ou como um pedaço de pano retorcido. Sobre um papel pardo, um risco. Qualquer rei me vê assim, e nenhum percebe bem as dobras e ondulações, nenhum sabe que sou profundo verde, essencial e denso verde. Para o rei posso ser estorvo, caso perca uma batalha, as minhas cercanias, ou posso ser promessa de mais ouro, caso encontre novas formas de lucrar com a minha existência. E foi assim que, sobre as minhas margens, o rei ordenou que se erguesse uma ponte. Acima de mim, o céu, abaixo de mim, a pulsação da terra, impelindo meu caminho. Eu gosto dessa escolha narrativa, de escolher um ponto de vista não convencional. Ela escolhe, em grande parte, contar do ponto de vista de um rio. Em outra hora, um foco narrativo mais aproximado da onça, ou mais especificamente da menina onça, que busca por uma sorte de vingança. São escolhas interessantes, que estão com o pé na ideia de perspectivismo, de que não só o ser humano tem um ponto de vista em relação às coisas e demais entidades e animais, plantas, mas também animais, plantas, entidades não humanas têm ponto de vista, ou seja, observam e podem relatar a partir do seu ponto de vista, tem linguagem. Isso é a noção de perspectivismo. Eu conheço especialmente pela obra do Eduardo Vieira de Castro. E na ficção contemporânea, alguns autores têm experimentado esse lugar. Cito 2 exemplos. A Visão das Plantas, da Djamila Pereira de Almeida, que é um livro que trabalha um outro lugar, uma outra perspectiva que não é necessariamente aquela que a gente espera quando entra na história. E a obra que eu pesquiso no meu mestrado, No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, que também explora a ideia de perspectivismo dentro da literatura. E claro, explorar esse tipo de conceito dentro da criação literária, da ficção, é sempre complicado e demanda muita atenção para que não fuja do âmbito da ficção, para que o livro não se torne muito conceitual, não se torne muito antropológico. Eu acho que o problema que eu senti lendo esse livro foi justamente esse, que a autora escolheu, isso foi legal, ela escolheu esse ponto de vista
para a narrativa, só que na execução ela acabou esquecendo que o foco narrativo eram as duas crianças e tornou o livro mais político. É interessante, no entanto, como literatura, para mim não funcionou tanto. Eu achei que faltou observar mais a formação dessas crianças ali, talvez observar cenários possíveis do dia a dia delas e contar uma narrativa mais colada a essas crianças. Ficou muito uma linguagem truncada, na dificuldade da própria autora de dominar os termos ou a linguagem no sentido que ela propõe, né? Por exemplo, a narrativa do ponto de vista de um rio ou a narrativa do ponto de vista do espírito, onça, enfim. Eu achei interessante a proposta, só que a execução nem tanto. Ela acaba caindo numa estrutura narrativa muito convencional, por mais que ela tenha influências no sentido de linguagem, né? Do uso da linguagem. Ela tem influências fortes do Guimarães Rosa e de autores que torcem um pouco as frases para mudar, não ser tão clássico assim, né? nesse sentido da estrutura mesmo, de pontuação, de vírgulas. Ela acaba fazendo isso apenas em um trechinho mesmo, um trechinho que eu li como representando as palavras do vento, e aí tem esse trechinho que ela derruba as vírgulas, que ela derruba a pontuação, como se realmente a ventania tivesse tomado conta do texto, mas é um trechinho muito breve mesmo. E logo ela volta para esse registro de uma estrutura mais convencional. Essa é a palavra que eu queria usar. Ela não experimenta tanto quanto se propõe a experimentar. É engraçado, ela levanta essa bola, mas a autora, que eu digo, né, levanta essa bola para o livro, mas ela não vai a fundo, não torce a linguagem para lidar também no sentido da pontuação do texto, derrubar as vírgulas, colocar um jogo de palavras. Eu não sei se numa primeira versão ela tinha isso e acabou mudando, enfim. Eu achei uma pena porque eu gostaria de ter essa imagem mais nítida da narração do ponto de vista do rio, por exemplo. Então, como que esse rio vai fluindo no próprio texto, como que esse personagem narrador, né, não só no caso do rio, mas também da onça, torna-se vetor do texto, ou seja, deixa com que o texto passe pelo personagem para que aí sim reverbere na escrita, na estrutura da escrita dessa narrativa. É uma narrativa forte que está falando sobre como ainda hoje o colonialismo ele nos atinge a ponto de esquecermos as nossas origens indígenas na maior parte do tempo. Mas eu acho que ele funciona menos como literatura e mais como história. A historiadora se sobrepôs à ficcionista aqui. E o fato da autora ser historiadora fica muito evidente aqui. Inclusive, ela traz vários trechos de documentos, de cartas e de falas que, na minha opinião, ficou um pouco abrupto aqui dentro da narrativa, mas como ela já tinha perdido a mão, assim, nesse sentido, ela já tinha largado a proposta de construir uma ficção histórica, ela acabou puxando isso, ficção histórica naquele sentido, né, do trabalho de invenção em cima da falta dessa ausência de arquivo. Ela acabou optando por trazer a história para um outro tempo, para a contemporaneidade, ficcionalizando essa ida dela ao museu, emprestando essa experiência a uma outra personagem que vai ao museu e que vê a exposição com as duas gravuras daquelas crianças que a gente tinha conhecido já ao longo da narrativa. Uma última coisa que eu queria falar é sobre o que a autora está entendendo como arquivo, né? Se ela coloca a ausência de um arquivo como uma dificuldade de retraçar o caminho
dessas crianças, e aí ela foge um pouco dos personagens que seriam um foco narrativo por causa disso, eu penso que arquivo no contemporâneo também é a invenção, na falta do registro histórico, na falta a história não tendo dado conta de certos aspectos da nossa história, de apagamentos que foram produzidos. Por que a ficção não pode preencher essa brecha, entrar nessa lacuna e tensionar a própria realidade? Então, essa questão que eu levanto para você que leu esse livro, né? Então, é isso. Essas foram as minhas impressões do livro. Pretendo ler outras coisas da autora, porque a escrita dela é muito boa, né? Ela provavelmente ganhou os prêmios aí todos com muito mérito, né? E a escrita dela reflete isso. É uma escrita muito trabalhada. Agora, quando você deixa a história tomar conta, né, em detrimento da literatura, eu acho que a coisa perde um pouco. E aí faltou a técnica literária mesmo, de pensar o texto atravessado não é bem a palavra, mas pensar os personagens como vetores desse texto, ou seja, esse texto tendo passado por esses personagens e o fluxo de linguagem, refletir mais a estrutura que eu digo, né, de como os parágrafos se sustentam, assim, né, uma narrativa um pouco tradicional nesse aspecto, como eu tinha dito. Então, senti falta disso, queria saber de você que leu, o que você achou dessa história. Conta aí. E depois, quando eu ler outros livros da autora, eu vou trazer e fazer até comparações. Enfim, as opiniões vão mudando conforme as leituras, mas até então é uma autora que eu pretendo ler mais. Por hoje é só. Tchau, tchau.